Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar o meu primeiro podcast, que se chama Quase Lá. A ideia do podcast nasceu de um processo que eu tô passando, né? Que é mudança de carreira, passando por várias coisas. Então, esse primeiro episódio vai ser só eu falando, né? Um pouquinho aqui, explicando como que vai funcionar o podcast e também trazendo um pouco desse processo que eu tô vivendo. O podcast vai funcionar basicamente eu trazendo pessoas aqui, meus amigos, pra gente poder conversar o processo de cada um, né? Chama Quase Lá, acho que eu já falei isso. Um pouco nervosa. Mas pra gente contar um pouco como que essas pessoas estão chegando lá, né? Porque eu sempre, quando eu vejo podcast ou alguma coisa assim, é muito sobre pessoas que já chegaram ou já são grandes coisas e tal, mas quase ninguém tá conversando sobre o caminho, né? Como que a gente tem que fazer, né? Os passos que a gente tá dando nas nossas carreiras, na nossa vida, para poder chegar lá. E também, assim, que esse lá é muito relativo, né? O quase lá, né? Tipo assim, o lá é tão muda tanto, é tão volátil. Então, eu acho que criar esse podcast, para mim, é um processo para eu poder conversar com outras pessoas também que estão caminhando e não desistir. Daí é isso, espero que vocês gostem, espero que, enfim, seja de muita valia para todo mundo que ouvir esse podcast. E começando por mim, né, para quem não me conhece, porque provavelmente pessoas que não me conhecem irão ouvir este podcast. Meu nome é Larissa, eu tenho 28 anos, sou de Minas Gerais, Juiz de Fora, mas já tô aqui em São Paulo tem 5 anos. E eu vim pra cá com o sonho de ser produtora de moda, stylist, figurinista. Enfim, estudei muito pra isso. Mudei uma vida inteira pra isso, né? Tipo, eu vim pra cá, arranjei um emprego, trabalhei em loja, já fiz vários corres. E há quase 2 anos, 3, eu já tava nesse rolê da produção de moda e tudo mais. Até que ano passado, com 27, né, que eu acho que é a idade que começa assim, um pouco nossas crises existenciais, eu olhei pra minha vida assim e falei, cara, acho que não, eu não quero mais isso. Eu acho que eu não quero mais produzir. Eu comecei a olhar assim como seria daqui pra frente, e eu percebi que não era um sonho mais que me cabia. E foi muito difícil, na verdade, aceitar isso e falar pra mim mesma que eu não estava mais tão feliz fazendo o que eu fazia, porque é isso, né? Eu despendi muitos anos da minha vida, os meus estudos, tudo foi muito voltado para trabalhar com moda, né? De modo geral. E a produção aconteceu no meio do caminho. E quando ano passado eu percebi isso, no meio de várias coisas acontecendo, decepções amorosas, mudança de casa, enfim, um monte de coisa, foi muito triste de primeira, assim, foi muito triste mesmo, porque eu não sabia muito o que eu ia fazer depois, porque tem a questão do dinheiro, né? Eu já estava meio que começando a me estabilizar como uma produtora, né? Tipo, trabalhando com algumas pessoas, nada muito grande, mas estava criando um caminho. E também desistir de um sonho nunca é fácil, né? Principalmente quando você chega nele. Por isso que eu falo, quase lá é muito relativo. Quando você, né? O lá é muito relativo, na verdade. Quando você chega, às vezes você percebe que talvez não era esse o lugar. E aí eu comecei um processo muito profundo, assim, não só de mudança de pensar um novo lugar para mim no trabalho, na carreira, mas como pessoa também. Eu comecei a rever várias questões sobre como eu estava vivendo a minha vida, como que eu estava vivendo esse processo, assim, e talvez essa bênção de poder fazer coisas que eu acredito, né? E no meio disso, veio o teatro. Comecei ano passado a fazer um curso de teatro, comecei lá no Senac, uma oficina, uma coisa bem básica, porque eu tava tão, assim, sem saber muito o que fazer, e como o meu trabalho eu trabalho por demanda, né, então eu não trabalho todo dia, às vezes eu ficava com muito tempo ocioso, e eu falei, quer saber, eu vou ocupar isso estudando, voltando a estudar, né, e aí eu falei, o que eu quero fazer? E eu sempre gostei muito de teatro, e foi um lugar que eu sempre olhei, assim, e achava que não era pra mim, porque, enfim, sei lá, né? Só imaginava que ser ator era quem trabalhava na Globo. Então, eu achava que não tinha possibilidade, mas eu falei, eu vou. E aí eu fui, comecei a fazer, e foi muito incrível, assim. Foi uma mudança não só de poder enxergar um novo caminho pra criar uma carreira e tal, mas
também um caminho de conhecer gente nova. Acho que a atuação e o teatro traz muito isso pra gente. Você nunca cria sozinho, né? Tem uma questão de comunidade muito forte. Tem uma questão de você se aprofundar muito. Por exemplo, quando você está construindo um personagem, você tem que se aprofundar muito ali naquele lugar. Então, eu comecei a voltar a ter um propósito. Assim, eu falei, nossa, eu acho que esse é um caminho. E eu falei, nossa, eu gosto disso, eu quero me aprofundar um pouco mais. E desde o ano passado eu venho nesse processo ainda não consegui entrar em uma escola regular de teatro, que é o que eu gostaria, mas eu venho fazendo oficina, enfim, buscando. E no meio disso, outras coisas começaram a florescer, né? Eu tenho meu canal no YouTube, então eu produzo lá conteúdo, agora um pouco menos, mas continuo produzindo. A ideia desse podcast, então, eu acho que uma coisa foi trazendo outras para mim. Eu também tenho minha carreira de modelo, para quem não sabe, sou modelo. E essa carreira também acabou que algumas coisas foram acontecendo que, né, financeiramente me ajudou muito a não poder, tipo, ter esse luxo, porque eu sei que é um luxo, né? Necessariamente não produzir com tanta frequência quanto eu produzia antes. Porque, né, com os trabalhos de modelo eu consigo caminhar. Fora outras coisas que eu faço também, porque é sobre isso, né, gente? Mas foi isso. Depois que eu comecei dessa primeira oficina, que eu sinto que foi ali realmente um momento de mudança, eu comecei a correr muito atrás, não só da atuação, mas de coisas que fizessem sentido. E, cara, tá sendo muito legal, assim. É muito difícil, porque mexe muito com o nosso psicológico, né? A atuação, o teatro, enfim, seja qual a linha que você decide seguir, ele é muito intenso. Então, você acaba tendo que lidar com muitas coisas, né? Tipo, não só o processo criativo, mas o processo, por exemplo, de estar em lugares e as pessoas. É tudo muito contato muito humano sempre. Então, é legal, mas ao mesmo tempo também é muito cansativo, porque eu acho que também tem isso, né? A gente, quando começa nesse processo de querer seguir alguma outra coisa ou trocar de profissão, a gente acha que tudo vai ser muito lindo, que tudo vai ser muito fácil e que sempre vai ser maravilhoso. E quando você começa a fazer as coisas, você percebe que não é tão fácil, que tem processos, que todo lugar você vai sim se deparar com coisas que talvez não sejam tão legais desse lugar, dessa profissão, enfim, desse estilo de vida que você escolheu viver. Então, para mim tem sido muito interessante recomeçar de uma certa forma, né? Porque também, enfim, para mim foi um recomeço, procurar esse outro lugar, que tá me trazendo outros lugares, porque não é só... Eu comecei a perceber depois de um ano, né? E eu não tenho muito um lugar fixo que eu quero chegar. Não tenho. Não sei para onde isso vai me levar. Essa é a grande verdade no final. Mas eu sei que pelo menos o caminho que eu tô trilhando tem mais propósito, sabe? Eu me sinto mais feliz. Até nos dias que eu tô triste, eu tô feliz. Porque tem sido muito legal poder sentir que eu tô fazendo algo que me preenche, né? E esse caminho tem sido muito, muito maravilhoso. Mas também não tem sido fácil, igual eu falei, né? Que não é muito tranquilo. Mas eu acho que faz sentido, né? Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha que agora eu acho que nem tanto mais, mas quando eu tava escrevendo o roteiro desse podcast, eu sentia que eu tava muito nisso, que eu tava num momento que eu tava muito flutuante, assim. O que eu sou, quem eu sou, pra onde eu tô indo. E aí foi também um momento dentro desse processo que não envolve só o trabalho em si, mas envolveu também uma mudança pessoal muito forte. Eu comecei a perceber que toda a minha autoestima e quem eu era estava muito moldada ao trabalho, assim, a trabalhar. Eu não... Tipo, se você me perguntasse quem é a Larissa, eu falava produtora de moda. E foi quando, né, eu percebi que eu não queria mais, foi muito difícil para mim me ver no mundo sem a minha profissão. Eu falava, gente, tá, mas o que eu sou, então, né? Não que eu saiba muito agora o que eu sou, mas quando eu reconheci que inconscientemente eu tinha acabado colocando quem eu era, toda a minha personalidade no meu trabalho,
foi muito louco, porque eu falei, gente, não, pera aí, então eu tenho que começar a fazer. Sim, é bom ter o meu trabalho, ele me ajuda, ele me traz autoestima, mas eu preciso existir fora dele. Preciso ser uma pessoa que existe fora do meu trabalho, que não seja só o trabalho. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a procurar outras coisas que não tinham muito a ver com o trabalho, né? Que de alguma forma, eu sei que talvez não fossem me render dinheiro. E aí, acho que meu canal no YouTube é isso. Que me dessem me fizessem me reconhecer de novo como pessoa, assim, quem é a Larissa, né? E aí, nesse processo, ainda tô descobrindo, mas eu percebi que Larissa é uma pessoa que gosta de criar, que gosta de fazer coisas, de estar com os amigos. E que isso é muito valioso, por mais que, eu falei, não dê dinheiro, né? Porque a gente fica muito, depois que a gente fica mais velho e a gente paga nossas próprias contas, e tem aluguel e tudo mais, você fica muito preocupado com o dinheiro o tempo inteiro. Então, fica difícil você se ver fora desse cosmos do trabalho e tal. Tudo gira muito em torno disso. Então, foi muito nesse processo de estar me sentindo flutuante também, de não saber quem eu era, que eu comecei a buscar realmente, eu acho, de alguma forma, quem eu sou. Isso, eu faço o meu trabalho, né? Ele não é um trabalho muito normal, assim, né? Pensando nos trabalhos normais que as pessoas trabalham todo dia, vão para um lugar e voltam para casa e não sei o quê. Eu não tenho muito essa rotina. Então, às vezes, quando eu não estou, né, trabalhando, eu fico pensando, gente, será que eu trabalho mesmo ou só faço bico? Às vezes eu tenho essa brisa, assim. Uma vez eu falei com uma amiga, nossa, amiga, parece que eu vivo eternamente fazendo bicos e não tenho uma carreira. Mas, depois, né, de um processo de terapia e você vai vendo as coisas, eu percebi que sim, eu tenho uma carreira, né? Tinha uma carreira que eu construí, por mais que não tenha ficado tanto tempo lá, e que, sim, estou construindo outras coisas e que cada pessoa vive a sua vida de uma forma, né? Eu lembro que logo em seguida que eu decidi parar assim, né? Que eu não foi um processo, parei. É uma caminhada que tem acontecido, tenho parado aos poucos, diminuindo enfim, e buscando outras coisas. Foi muito complicado pra mim, porque eu ficava, gente, e aí, né? Tipo, eu tô aqui, eu agora tô sem carreira, tô sem nada, e como é que vai ser a minha vida? E depois, conforme você vai caminhando, você vai vendo que não é tão assustador quanto você pensa, porque eu acho que na nossa cabeça, as coisas parecem muito maiores do que elas são. E quando você começa a caminhar, você percebe que existe passos, né? Que tem passos. Nessas coisas que são, né? Nesses lugares que parece que tudo é muito caótico, existe um caminho que você faz. Só que é isso, o caminho de cada um é diferente. E quando a gente começa a entender que a vida, ela, né? Cada um caminha de uma forma e que o seu caminho, ele vai acontecer de uma forma, o caminho do outro vai acontecer de uma outra forma, né? Você para de se espelhar no outro, você começa a olhar para sua caminhada e se sentir mais confiante de caminhar, mesmo que ela pareça aos olhos das outras pessoas, o capitalismo e de toda a estrutura machista, racista que você vive, algo maluco e doido e que talvez não dê futuro, mas que, né, se você continuar, em algum lugar ela vai dar. Talvez não seja no lugar que você queira, talvez não seja no lugar que você tinha imaginado, mas a conclusão que eu cheguei, né, até o dia de hoje, né, é que sempre alguma coisa acontece a partir dos movimentos que a gente faz. E eu acho que o podcast, para mim, tem essa intenção de ser esse lugar que eu não sei muito como é que ele, assim, né? Sei como é que ele vai acontecer, óbvio, mas tô falando assim, não sei exatamente se tudo que eu planejei para ele vai sair da forma que eu planejei. Eu não sei daí se as pessoas vão ouvir alguma coisa assim, mas para que caminho ele vai, né? Para onde ele vai. Mas só de ter começado, tá aqui, ter vindo, começar a fazer, para mim já é uma vitória, assim. Eu me sinto muito feliz, porque
eu sempre tive muita dificuldade de planejar coisas minhas e botá-las em prática de uma forma realmente pensada, né? De uma forma, vamos dizer assim, minimamente profissional. Então, eu sinto que, pelo menos assim, o podcast é uma coisa que eu pensei, eu criei, eu escrevi, eu roteirizei. E ele tá aqui, e ele tá se materializando na minha frente. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro episódio do Quase Lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito confuso. Mas é isso. Como eu falei, é o caminho. A gente vai caminhando, e a gente vai melhorando. E até a próxima, que na próxima, se Deus quiser, a gente vai ter um convidado aqui, ou uma convidada, ou um convidade. Fica aí, né? Você vai ter que ouvir o próximo podcast pra você saber. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.